Bom, esse é um exercício de dicas sobre exercício do Enem para a primeira lei da termodinâmica, certo? Então a gente vai ver mais ou menos alguns padrões, né? O que a gente tem que ficar atento para resolver esses exercícios no estilo Enem, certo? Bom, primeiro eu vou falar sobre o que a primeira lei da termodinâmica fala mesmo, né? Conservação da energia, certo? Temos que o calor trocado, né, é igual a variação da energia interna mais o trabalho, certo? No Enem, nos enunciados, em todas as perguntas, a maioria vai dar alguma informação dessa e a gente vai ter que analisar o sinal, certo? Porque analisando o sinal, a gente já consegue, às vezes, até matar a pergunta ali mesmo, já saber a resposta, certo? Vai mudar totalmente a compreensão, fazer então essa análise do sinal, certo? Vamos falar primeiro pelo calor. Se for um calor positivo, ou seja, um valor positivo, é porque o gás está recebendo calor, certo? Um calor negativo, o gás está cedendo calor. Se o calor for zero, é porque não houve troca de calor entre o gás ou, não só o gás, né? Entre o que a gente vai estar analisando, certo? Então, para ver o sinal do calor, a gente vai analisar essa troca, certo? Para a variação da energia interna, vamos analisar a temperatura, certo? A variação da energia interna, a energia interna está relacionada diretamente à temperatura, certo? Se a variação da energia interna for positiva, ou seja, no final da transformação, a energia está maior do que no início, a variação foi positiva, a temperatura também vai aumentar, certo? Se a variação, então, da energia interna for negativa, a temperatura vai diminuir, certo? Estão diretamente relacionadas. E se a variação da energia interna for zero, ou seja, a energia interna permaneceu a mesma, quer dizer que então que a temperatura também não vai variar, certo? Permaneceu a mesma. Então, analisar a temperatura, certo? De acordo com o sinal. E para o trabalho? Se for um trabalho positivo, ou seja, o trabalho está diretamente relacionado com o volume. Então, se o volume aumentar, ou seja, vai ser um trabalho positivo, certo? O gás vai ser expandido, uma expansão, certo? Se o trabalho for negativo, quer dizer que o volume diminuiu, certo? Então o gás vai ser comprimido. Se o trabalho for zero, é porque o volume não variou, ele permaneceu o mesmo, foi constante, certo? E aí veremos bastante também nos enunciados falando, dando informação, se o trabalho realizado pelo gás, ou seja, ele expandiu, o gás realizou o trabalho, certo? Então, o trabalho vai ser positivo. Agora, um trabalho realizado sobre o gás, o que quer dizer isso? Quando é realizado sobre o gás, imagina como se o meio externo estivesse realizando o trabalho, certo? Ele estaria aumentando, isso faz com que comprima o gás, certo? Então, o trabalho realizado sobre o gás é quando o gás sofre esse trabalho, ou seja, uma compressão. Então, o trabalho vai ser negativo, certo? Porque às vezes ele não vai dar o sinal do trabalho. Ele pode falar assim, um trabalho realizado pelo gás de 200 joules. Você sabe que é um trabalho positivo, então na equação você vai colocar um trabalho positivo. Aí se o enunciado estiver falando assim, um trabalho foi realizado sobre o gás de 200 joules, certo? Aí você não pode depois colocar na equação, que o trabalho foi positivo. O trabalho foi negativo, porque foi realizado sobre o gás, então uma compressão, certo? Então, às vezes o enunciado não vai dar o sinal diretamente do valor do trabalho. Você vai ter que fazer essa análise teórica, certo? Então, a primeira dica é isso, são os sinais. Agora, falar sobre os tipos de transformações, certo? É de extrema importância você ter conhecimento sobre isso para na hora de resolver o exercício para poupar muito tempo, porque às vezes em vez de você fazer as contas, ficar pensando, fazer essa análise diretamente teórica, você já consegue também resolver a maioria das questões, certo? Então vamos lá, para a primeira transformação, uma transformação isotérmica, no caso em que a temperatura é constante, certo? Se a temperatura é constante, lembra que eu falei, a temperatura está diretamente relacionada com a energia interna? Se a temperatura permaneceu a mesma ao longo da expansão, inicial e final, a temperatura foi a mesma, a variação foi zero da temperatura. Então, se a temperatura não variou, a energia interna também não variou. Então, se a variação da energia é zero, é só substituir na equação da primeira lei, Então, a gente vai chegar que calor é igual ao trabalho, ou seja, todo o calor trocado vai ser convertido em trabalho,
certo? Não só o calor recebido, mas calor cedido também, certo? E vice-versa. Então a gente vai ter que tirar a partir da transformação que o exercício está fornecendo. Isso é uma informação totalmente importante que o exercício vai fornecer. Ele vai fornecer um tipo de transformação. Se ele está fornecendo algum tipo de transformação, você já vai ter que analisar que ele está dando uma informação implícita aí. Ou seja, se ele está falando que um gás passou por um processo isotérmico, então você já vai analisar que a variação da energia foi zero. Então todo o calor que ali que vai estar falando no exercício foi utilizado para realizar trabalho, certo? E vice-versa. Num gráfico é representado por essa curva chamada isotérmica, certo? Em que qualquer ponto dessa curva a temperatura vai ser a mesma, certo? Já numa transformação isovolumétrica, ou isocórica, ou isométrica, é no caso quando o volume é constante, certo? Se o volume é constante, ou seja, o volume não variou ao longo da transformação, quer dizer que não houve trabalho, certo? Se não houve trabalho, o trabalho é zero. Se substituir na equação da primeira lei, a gente vai chegar que calor, né, todo o calor trocado vai alterar a energia interna do sistema, porque não houve trabalho, porque o volume foi constante. Certo? Então sempre ficar atento. Ele forneceu o tipo da transformação, você já vai se tocar que tem uma informação implícita por trás, certo? Ele falou que é uma transformação isovolumétrica. Pô, o volume não variou, trabalho vai ser zero. Então todo o calor ali trocado ali, cedido, fornecido, vai ser para variar a energia interna, certo? E quando o volume é constante, né? Aqui temos um gráfico, o volume vai ser constante, o produto PV vai ser constante também. Então a gente vai ter uma relação entre a temperatura e a pressão. Se a pressão aumenta, a temperatura também vai aumentar. Se a pressão diminuir, a temperatura também vai diminuir, certo? Vai ter essa relação. Agora, uma transformação isobárica, quando a pressão vai ser constante, certo? Quando a pressão for constante, né, no gráfico aqui analisando, a pressão é constante, certo? A gente vai ter uma proporção, a mesma proporção na temperatura e no volume. Se a temperatura aumenta, o volume vai aumentar na mesma proporção. E se a temperatura diminuir, o volume vai diminuir na mesma proporção, certo? Aí aqui nessa transformação não tem nada aqui, igual nas outras, né, que foi zero, mas a gente vai calcular o trabalho de que maneira? Vai ser essa mesma pressão, que é constante, vezes a variação do volume durante a transformação, certo? Substituindo na equação da primeira lei, né, o calor trocado vai ser utilizado em parte para aumentar a energia interna, né? Não aumentar, posso diminuir também, né? Variação da energia interna e em parte para realizar trabalho, certo? E por último, a transformação adiabática. A transformação adiabática, ela não há troca de calor, ou seja, se não há troca de calor, né, substituindo a equação da primeira lei, a gente chega que a variação da energia interna é igual a menos o trabalho, ou o trabalho é igual a menos a variação da energia interna. Quer dizer que eles são opostos em sinais, certo? O que quer dizer? Vamos ter duas possibilidades, ou seja, se a variação da energia interna é igual a menos o trabalho, se for um trabalho positivo, ou seja, né, quando o gás expande, um trabalho positivo, se eu colocar aqui um trabalho positivo, vai dar menos, certo? Então a variação da energia interna vai ser um valor negativo, certo? E se a variação da energia interna for negativa, né, quer dizer que foi uma variação da temperatura também negativa, certo? Porque elas estão relacionadas. Então um gás, quando o gás se expande, certo? Um trabalho positivo, a energia interna vai ser negativa, ou seja, a temperatura também vai diminuir, certo? Então perde energia e esfria. Agora, se o gás for se acontecer um trabalho negativo, ou seja, o volume vai diminuir. Se o volume diminuir nessa transformação, né, vamos ter um trabalho negativo. Colocando aqui um trabalho negativo, menos com menos vai ficar mais. Então a variação da energia interna foi positiva, certo? Vai ser o contrário, porque são sinais opostos. Então, se acontecer um trabalho negativo, né, uma compressão, a energia interna vai ser positiva, ou seja, a temperatura também vai ser positiva. Então, vai aumentar a energia interna e aumentar a temperatura, certo? Agora vamos para um exercício. Bom, tanto a conservação de materiais biológicos como o resfriamento de certos fotodetectores exigem baixas temperaturas que não são facilmente atingidas por refrigeradores. Uma prática comum para atingi-las é o uso de nitrogênio líquido, obtido pela expansão adiabática, ou seja,
O nitrogênio líquido ele é obtido pela expansão adiabática do gás N2, contido em um recipiente acoplado a um êmbolo, que resulta no resfriamento em temperaturas que chegam até seu ponto de liquefação em menos 196 graus Celsius. A figura exibe o esboço de curvas de pressão em função do volume ocupado por uma quantidade de gás para os processos isotérmicos e adiabático, certo? Então, tem uma isoterma e outra adiabático. As diferenças entre esses processos podem ser identificadas com base na primeira lei da termodinâmica, que associa a variação da energia interna, diferença entre o calor trocado com o meio exterior e o trabalho realizado no processo. Então, temos aqui, uma isotérmica e outra adiabática, certo? Então, a expansão adiabática viabiliza o resfriamento da N2 por quê? Ou seja, o que a expansão adiabática faz com que resfria, certo? Vamos analisar. A entrada de calor que ocorre na expansão por causa do trabalho contribui para a diminuição da temperatura. Na expansão adiabática não há calor, certo? Não há troca de calor, então não entra calor. B. A saída de calor que ocorre na expansão por causa do trabalho contribui para a diminuição da temperatura. Também não. C. A variação da energia interna é nula e o trabalho é associado diretamente ao fluxo de calor que diminui a temperatura do sistema. Nós vimos que, como o calor é zero, a variação da energia interna vai ser menos o trabalho, certo? Então, não é nula a energia interna. D. A variação da energia interna é nula e o trabalho associado diretamente à entrada de frio também não. A energia interna não é nula em nenhum dos dois casos. E. O trabalho é associado diretamente à variação de energia interna, que é o que está falando, e não a troca de calor entre o gás e o ambiente. Sim, não há troca de calor, é uma expansão adiabática, não há troca de calor. E a energia interna está relacionada ao trabalho, certo? E a gente pode ver que na adiabática, o volume está aumentando, certo? Se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo aqui, vai dar um valor negativo. Então, a variação da energia interna vai ser negativa, ou seja, a variação da energia interna é menor, certo? Então, a temperatura também diminui, certo? Então, vai de acordo com o resfriamento, vai diminuir, certo? Então, alternativa E.